Quais os impactos no seu cotidiano das novas legislações vigentes no país? A cada mudança, uma novidade surge e nós precisamos estar atentos a elas. Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui com Débora Leão e Iraton Hans, começando mais um Ponto Legal 2026 para você. Podcast do curso de Direito da Faculdade CDL, sob a supervisão das professoras Cíntia Menezes Maia, Juliana Vaz e Carla Michele Quaresma. Se inscreva no nosso canal do YouTube e siga as nossas redes sociais, @Faculdade CDL, @Direito, _Faculdade CDL. Reforma tributária. A equipe do Ponto Legal trouxe aqui para conversar conosco 2 especialistas sobre esse tema que começou a valer agora no comecinho do ano. Ele é auditor fiscal aposentado da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, Cefaz, onde ocupou, dentre outras funções, a de diretor da Divisão de Arrecadação, assessor do Departamento de Tributação, gerente do Departamento de Tributação, coordenador da Superintendência de Administração Tributária, coordenador da Assessoria Jurídica da Cefaz e presidente da 2ª Câmara de Julgamento e presidente do Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará. Ocupou também o cargo de coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Finanças de Fortaleza e é o atual secretário executivo da Cefim. Graduado em Direito e Pedagogia, com pós-graduação em Direito Tributário e doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Museu Social Argentino, UMSA, instrutor das seguintes disciplinas: Direito Tributário, Legislação Tributária e Processo Administrativo Tributário, e cursos ministrados pela instituição tais como Cefaz, ESAF, Secretaria da Fazenda de vários estados e cursos de especialização das faculdades US, Unifor, UFC e Unicet, é professor de Direito Tributário da Faculdade CDL. Publicou o livro A Validade no Brasil dos Tratados Internacionais em Matéria Tributária. Ocupa atualmente a função de conselheiro no Conselho Curador da Fundação Sintaf de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, Científico e Cultural, dos servidores da Cefaz, Ceará. O Ponto Legal tem, mais uma vez, a honra de receber, cumprindo o prometido, e de volta aqui aos nossos estúdios da Faculdade CDL, o professor Oswaldo Rebouças. Professor, seja muito bem-vindo ao Ponto Legal. Boa tarde a todos, obrigado Silvano. Nós vamos iniciar aqui uma palestra onde nós vamos discutir alguns aspectos, né, da reforma tributária e procurar trazer alguns esclarecimentos para alguns pontos que ainda são bastante discutíveis e ainda traz muita insegurança para a população como um todo. Parabéns pelo evento, essa oportunidade é muito importante, principalmente para os estudantes que têm muito pouco contato e pouca vivência e conhecimento com essas mudanças que estão ocorrendo no nosso sistema. Obrigado, professor, e é uma oportunidade única tê-lo aqui e receber também o seu convidado, que para a gente assim, é nosso convidado e é uma honra tê-lo aqui. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Tributário, professor de pós-graduação em Direito Tributário na Unifor e no IBET-CE, auditor da Cefaz Ceará, com quase 4 décadas de atuação no fisco estadual, que é uma experiência maravilhosa, palestrante em instituições públicas e privadas de referência, autor de diversos livros e artigos na área tributária. Atualmente atua como consultor tributário, assessorando empresas e entidades nas 3 esferas do governo, com foco na reforma tributária, benefícios fiscais e segurança jurídica. O Ponto Legal
tem a honra de receber o professor e doutor Antônio Gilson Aragão de Carvalho. Professor, muito bem-vindo ao Ponto Legal e muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço o convite, Silvano. E estar ao lado aqui do professor Oswaldo Rebouça, com quem eu tenho uma profunda admiração, trabalhamos juntos muito tempo na Secretaria da Fazenda e somos originários do mesmo concurso da Secretaria da Fazenda, nos idos de 81, com quem eu tive a honra também de ser seu subordinado, trabalhando no antigo Departamento de Tributação, hoje é CATRI, né, Coordenadoria de Administração Tributária, e tive o enorme prazer também de trabalhar com ele como conselheiro também no contencioso administrativo tributário do Estado, na época em que ele foi presidente do CONAD. E tive a honra também, já que o tema é reforma tributária, que é um tema extremamente apaixonante, e por dever de ofício, porque eu sou professor de Direito Tributário, e também, depois que eu me aposentei na Secretaria da Fazenda, eu tenho uma empresa de consultoria tributária. Então, por obrigação, eu tenho que acompanhar esse tema. E durante a nossa luta lá na Secretaria da Fazenda, nossa vivência na Secretaria da Fazenda, eu tive a honra de participar com o Oswaldo das primeiras reformas tributárias, após a reforma tributária de 1988. Logo depois já se falava que o sistema tributário nacional deveria passar já por alterações. Então, é um prazer enorme estar aqui participando. E, mais uma vez, agradeço, Silvana, aí ao CDL, né, a faculdade, por esse momento aqui, que para mim é de suma importância. Professor, saiba que o prazer é todo nosso. E, assim, é um tema tão instigante e começou a valer agora, né, professor? Começou a vigência, embora que ela seja sequencial, né? Como é que eu digo? Ela tem etapas, né? Mas a etapa inicial começou a valer agora, em janeiro, é isso? Começou agora, né? Sim, Silvano, na verdade, essa reforma tributária foi implementada por meio da Emenda Constitucional 132 de 2023, e tivemos a estruturação dessa nova modalidade sistemática de tributação com a Lei Complementar 214 de 2025. E esse primeiro ano é um ano de experiência, um ano de experimento, né? Para que as administrações tributárias procurem conviver com os novos tributos, né, que vão fazer parte do nosso sistema. Então, se está nessa fase de experiência, a gente não pode dizer assim, já está valendo, porque nesse primeiro ano é uma fase experimental, né, tanto é que as empresas que, nesse primeiro momento, não estão seguindo as previsões, para elas não está havendo nenhum problema, a Receita Federal tem postergado o cumprimento dessas obrigações. Tá? Então, de uma maneira, a gente está só nessa fase experimental. Eu pergunto aqui ao professor Gilson até como é que eu acho que ele vê os aspectos legais, né, nessa primeira fase, né? Porque a tributação é muito pequena, 0,1% É um índice do pequeno, IBS. E o professor Gilson podia até fazer uma colocação sobre os aspectos legais dessa primeira fase, sabe? Eu acho que seria interessante. É verdade, professor. Nesse primeiro momento, que é o ano de 2026, eles estão estudando, fizeram uma calibragem de alíquotas de 0,1% para o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e 0,9% para a CBS. É o momento de estudar como vai ficar a arrecadação do imposto
quais são as repercussões, que se vai ter prejuízo para os municípios, se vai ter prejuízo para os estados ou para a União, bem como também já preparar o contribuinte com as obrigações acessórias. Nesse primeiro momento, que é o ano de 2026, não se altera nada, apenas as notas fiscais estão já adaptadas, né, para as suas gerações, né, as gerações das notas fiscais, colocando lá, né, destacando os percentuais de 0,1% para o IBS e 0,9% para a CBS, que resulta em 1%. No segundo momento, que é 2027, aí nós já vamos ter uma alteração, que é o PIS/COFINS, né? O PIS/COFINS e o ISS, e o Imposto sobre Seletivo, IS. Então, nesse primeiro momento, é aquele momentozinho de teste. Vamos ajustar aqui para ver como é que as pessoas, que as empresas vão se enquadrar, qual é a repercussão disso, desse percentual no município, no estado. E aí, assim, o senhor falando sobre IBS, CBS, esses são os tributos que são criados pela reforma tributária. É isso? Então, tem os extintos e aqueles que são criados. Quais são os extintos? Quais são os criados? Qual é a alíquota e a incidência deles, de cada um, em que produtos, para que parte da federação vai, se é para o município, se é para o estado, se é para a federação, se é para o governo federal. Como é que a gente faz essa distinção, professor? Eu queria fazer um pequeno contexto histórico. Pois não, pode fazer, é excelente, é bom. A gente chega a esse momento. Chegar a esse momento, exato. Eu reputo como nós tivemos aqui no nosso país, no Brasil, 3 grandes reformas. A primeira reforma foi nos anos 60. Existiu o IVC, que era um Imposto sobre Vendas e Consignações, que pertencia à competência da União, e aí, então, com a instituição do Código Tributário Nacional, houve uma reforma profunda no sistema tributário. O IVC desapareceu e foi substituído pelo ICM. O ICM era um imposto extremamente fácil e simplificado de se cobrar. Foi quando nós iniciamos na Secretaria da Fazenda com o ICM. A gente cobrava apenas o ICM e os outros impostos estaduais, né, como ITBI, por exemplo, também. Então, era extremamente simples, era uma alíquota uniforme, e aí foi introduzido no sistema, naquela época, a não cumulatividade do imposto. Bom, dos anos 60 para cá, então, houve uma segunda grande reforma, que foi em 1988, e foi uma reforma profunda. Naquela época, a União tinha umas competências tributárias que tinham um potencial enorme de arrecadação, como energia, como comunicação, prestação de serviço de transporte de cargas, imposto único minerais. E então, em 88, com a reforma do sistema, com a Constituição, né, e o sistema tributário nacional foi alterado. Essa parte arrecadatória, de forte potencial arrecadatório, eles foram transferidos para os estados. Aí o ICM, foi acrescentado o S no ICM, mas qual foi a repercussão desse acréscimo do S no ICM? Que essas tributação que tinham um poder enorme, ainda tem hoje, de arrecadação, foram transferidos para os estados. Serviço de comunicação, prestação de serviço, energia elétrica e combustível, né? São os principais. Passou para o ICMS. E no ICMS foi também transferido também a não cumulatividade. E isso complicou bastante o sistema tributário nacional, porque a não cumulatividade ela era simplesmente, na época do ICM, era mercadoria tangível, né? Então, com esses novos tributos que foram transferidos, nova espécie de tributo que foram transferidos, então
foi para o ICMS e isso complicou. E aí, depois de 88, nós estamos agora com essa reforma tributária, que a União, a meu sentir, ela nunca ficou satisfeita com essa transferência dessas arrecadações da União para os estados, e ela sempre quis abocanhar esses tributos, né, essas espécies tributárias. Então, foi a oportunidade que ela teve. Acompanhamos aqui a reforma tributária com o Oswaldo, lá na COTEP, no CONFAS, e a gente sempre sentia isso, né, e os estados não concordavam com isso. Porque quando você ganha, para você abdicar daquele ganho é muito complicado. Então, hoje, o que aconteceu? O ICMS e o ISS estão sendo extintos, né, vão ser extintos, e aí vai ser substituído pelo IBS. A CBS não há nenhum problema, porque é da competência da União, vai substituir o PIS e COFINS. O IPI ele vai passar por uma reforma profunda. Ele não vai ser extinto, mas 95% das operações vão ser extintas. E, no seu lugar, é o imposto seletivo, que é um imposto que tem a função, dizem, né, a narrativa ela é bem interessante, né, que é para aqueles produtos prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então, só resumindo, a União vai ficar com a CBS, que vai substituir o PIS/COFINS, e o IPI perde a sua função em torno de 95%, e os estados vão ficar com o IBS e substituindo o antigo ICMS, o antigo não, né? Ainda há o ICMS e o Imposto sobre Serviços, né? Então, praticamente, as alterações que estão ocorrendo são essas. Então, professor, só para eu entender aqui, porque o ISS ele é um imposto mais municipal, não é isso, professor? O ICMS é estadual. E aí eles estão se fundindo em um só. É isso? Eu entendi correto? E aí essa divisão, essa cobrança vai ser feita e vai ser dividida entre os municípios, é isso? Na verdade, a ideia aqui é fazer uma reforma sobre os tributos, né, como o professor Gilson explicitou aí, que incidem sobre o consumo, né? Então, você vai pegar o ISS, que é um imposto sobre serviço do município, vai pegar o ICMS, que é também um imposto sobre o consumo de mercadorias, que é de competência dos estados, e vai pegar as contribuições também, né? Elas vão desaparecer. O IPI também, como o professor Gil explicou, praticamente ele vai desaparecer, vai ficar sendo cobrado residualmente em algumas operações, mas no geral ele vai desaparecer, mais PIS, né, e COFINS. E ainda também o imposto, o IOF sobre seguros, né? Esses impostos e essas contribuições vão desaparecer. Os impostos dão lugar ao imposto novo, que é o IBS, né? E as contribuições dão lugar a uma nova contribuição, que é a CBS. As contribuições, como o professor Gilson deixou claro, já eram da União, Não tem PIS, problema. COFINS, não tem problema, desaparece, o PIS/COFINS, né, desaparecem e vão ser substituídas pela CBS, isso da União. No próximo ano já pode ser implantado sem nenhum problema. Agora, para estados e municípios, aí tem a diferença, porque os dois estão abrindo mão dos seus principais impostos. Pela unificação de um só. Então, o ISS vai desaparecer, o município não tem mais ISS, lógico, isso a partir de 2032. O Estado não vai ter mais ICMS, eles vão ser substituídos por um imposto só, que é o IBS, que vai ser dividido entre estados e municípios. É um pouco complicado também, porque a competência normativa desse tributo é da União.
A União é quem vai legislar sobre o IBS. Eu conversava agora há pouco com o professor Gilson aqui, ele estava dizendo, olha, se você nem terminou, nem regulamentou uma lei, já saiu outra modificando em grande parte a lei anterior, como é que fica isso? Eu até peço para ele fazer um comentário, porque ele já fez um estudo disso, e eu vi superficialmente, mas a União é quem vai normatizar o IBS, mesmo sendo um imposto de estados e municípios. Mas eu queria ouvir, Silvano, o professor Gilson falar sobre essa questão da superposição das leis que surgiram agora do IBS. Eu até, pessoal, já estava ouvindo aqui vocês conversarem sobre isso, fiquei curioso, porque tinha uma lei, e aí de repente chegou outra que mudou, fez inúmeras mudanças. Como foi isso, professor? Realmente é um ponto para o senhor explicar para a gente. Como foi que isso aconteceu? A primeira norma, né, que foi instituída com a reforma tributária foi a Emenda Constitucional número 132 de 2023. Bom, historicamente, os tributos são criados por lei ordinária, né, e são regulamentados por decreto, um ato do chefe do Poder Executivo. Nesse caso, eles optaram, como o tributo vai ter legislação única, né? Legislação única, então eles optaram por uma lei complementar, até que eles chamam aí, a própria imprensa tem a narrativa de dizer que é a lei que está regulamentando, que não é o veículo normativo próprio para regulamentar uma lei, né? Que é um decreto. Mas nesse caso eles optaram, a Lei Complementar 214, ela tem na faixa de 532 artigos. Foi no início de 2025. E a gente, como profissional, né, a gente estava debruçando estudando essa lei. Né? Quando a gente nem conclui ainda o estudo, né, dessa lei, aí foi publicada uma outra, que é a 227, né, de 2027, 2026. Né? E eu estava observando, estava fazendo um estudo, conversando aqui com o professor Oswaldo, disse, olha, eu fui fazer uma pesquisa nessa Lei Complementar 214 e digitei lá a expressão Lei Complementar 227. Ela faz menção a 214 em 705 pontos. 705 pontos. 705 pontos. Ou seja, tudo aquilo que a gente havia já estudado, a lei, 214, lei complementar 214, a gente agora vai ter que se atualizar quanto a essas alterações. E são muitas alterações. Mas quero aqui complementar também, professor Oswaldo, Silvano, se vocês me permitem. A reforma tributária também ela não alcançou somente o imposto sobre consumo. Tem também alteração em outras espécies tributárias, como foi a reforma tributária da renda, né, recentemente aprovada, aquela isenção, né, que é até a isenção de até R$ 5.000, e trouxe do bojo dessa lei também a questão da tributação dos dividendos, que eles chamam de alta renda. Né? Então, foram essas duas alterações também na renda, e também tem no ITCMD, que é um imposto sobre causa-mortes, né? Causa-mortes, no ITBI também, e no IPVA. No IPVA, eles estão trazendo algumas alterações super importantes para a arrecadação dos estados, que é a tributação das aeronaves e dos barcos aquáticos, né? Embarcações aquáticas. No IPTU, isso para o município vai ser, para o chefe do Poder Executivo, é excelente, porque a base de cálculo do IPTU não vai ser mais por lei, sim por um ato do Poder Executivo. Então, facilita mais para o prefeito, né, os prefeitos. Né? Então, ele trouxe também essas alterações em outras espécies tributárias também. Mas, professor, o senhor falou aí sobre a tributação até 5 mil, né? Está isenta de imposto. Me parece que, eu não sei, me corrija se estiver errado, existe um novo percentual para quem ganha até 7 mil e poucos reais, 7.200 e poucos reais, que é reduzido, e a partir daí continua com os 27%. Né? É isso mesmo? Na verdade, essa questão da reforma, o ideal é que se fosse feita de uma vez só. Né? Mas
isso é totalmente impossível dentro do nosso sistema democrático. Não tem como você fazer uma reforma que vai afetar, por exemplo, o mercado financeiro. Daí, como o professor Gil está colocando, o governo iniciou uma reforma sobre o consumo nesses tributos, que foi uma reforma mais profunda, e, posteriormente a isso, fez uma outra reforma na renda, no imposto de renda, que essa, há muito tempo que vinha sendo tentada no governo passado, não sei se você lembra, né? Era proposta de campanha do governo anterior, que não foi implementada, né? Mas isso aí, a isenção até os 5 mil era uma reforma, que essa também foi uma das bandeiras de campanha no governo anterior. Tá? Era uma isenção até nessa faixa de 5 salários mínimos, aproximadamente. Mas a questão é que a União, abrir mão de uma receita dessa, né, é muito pesado para um orçamento que já estava furado, né? Então, você vai isentar as pessoas até 5 mil reais, vai cumprir com renda de onde? Aí, como você, Silvano, colocou, e o professor Gilson também estava lembrando, o Brasil era o segundo país do mundo, só o Brasil e Letônia não cobravam imposto de renda sobre dividendos, né? Eu não esqueço nunca, professor Gilson, um ano atrasado, um dos sócios do Itaú recebeu 1,228 bilhão de dividendos. Normalmente, os donos dos bancos, eu acho que eles não recebem a sua participação e incorporam aquele valor ao próprio patrimônio do banco. Mas teve um deles lá que recebeu 1,228 bilhão em 2025. 1 bilhão. E não recolheu absolutamente nada de imposto. Enquanto um cidadão que ganhava acima de 5.250 reais arcava com uma tributação de 27,5%. Então, esse nosso sistema tributário, principalmente no que se refere à tributação da renda, é demasiado injusto, né? Ele é muito injusto. Quem ganha 5 mil reais paga 27,5%. Quem ganha 500 mil reais paga os mesmos 27,5%. Então, 27,5% em cima de 5 mil reais, né, tem uma representatividade na redução do poder de compra do trabalhador bem maior do que 125 mil reais em cima de quem ganha 500 mil. Então, esse sistema nosso, no que pese haver uma correção, porque a nossa base, a maior parte da população, 90%, chega a uma renda de 5 mil reais, né? Ainda continua injusto, porque você tem só 4 alíquotas, né? Só 4 alíquotas. E outros países, na Escandinávia, que são países mais justos, você tem uma faixa de até 10 escalas, 10 níveis de tributação, chegando até 50%, mas são bem mais reduzidos, 5, 10, 15, 20. Então, faz uma tributação bem mais justa, né, do que a nossa atualmente. Então, agora, com a reforma, os dividendos também serão tributados. Timidamente, né? Timidamente. O professor Gilson pode até timidamente colocar sobre essa quanto é essa colocação. timidez, professor? São rendas, a obtenção a oferição de renda, né, acima de 50 mil reais. Ele vai tributar 10%, né? 10%, por exemplo. Aquele ultrapassado 50 mas só para eu entender, não é uma pessoa que ganha um salário de 50 mil, é que recebe de dividendos 50 mil. Ele vai fazer o seguinte: se for tributado de alguma forma, ou mesmo quem ganha acima de 50 mil, se não, ele não pode pagar menos do que 10%. Né? Se você é assalariado e ganha mais de 50 mil, você vai pagar 27,5%. Mas se você tem outras fontes de renda e ganha, vamos dizer, 1 milhão durante o ano, de dividendos, seja lá do que for, o que a proposta quer é que você pague pelo menos 10%. Se você já pagou 9% Entendi. E faltou só 1%, você vai e complementa. Eu aplico no mercado financeiro. Recebi 1 milhão de reais de aplicações no mercado financeiro.
Então, uma parte daqueles dividendos foram tributados. Alguns foram tributados, dependendo das aplicações que eu fiz. Então, eu somo aquele que foi retido, né, para completar 10%. Eu faço só o complemento. Por isso que eu digo que é tímido ainda uma tributação dessa. Seria um podcast só para a gente Seria. sentir. E o professor está sendo muito generoso quando ele diz que é só tímido. Realmente muito, muito tímido. Como diria no nosso interior, é um cabulicimento grande. Porque Né? você ganha R$10.000, vai pagar 2.750. Você ganha 50 mil, 60 mil, vai pagar 10%. Se não tivesse pago nada, você já pagou alguma coisa, fica nos 10%. Né? Então é uma tributação que é tímida, mas pelos cálculos que o governo federal fez, essa arrecadação supre e ainda sobra a isenção dos R$5.000 da grande maioria da população. Professor, a competência tributária dos estados e dos municípios em relação a esses tributos criados, geralmente são os mais impactados, né? Município e estado. Como é que fica? Como é a gerência disso? Como é que vai ser a competência disso naqueles impostos? O professor Gilson foi diretor de consultoria e norma da Secretaria da Fazenda. Pronto. É a pessoa mais indicada para explicar como é que funciona isso ou como vai funcionar, né? A competência, né, vai ser compartilhada, né? Compartilhada entre os estados que vão perder o ICMS e os municípios que vão perder o ISS, né? Para quem vai gerir isso, né? Aí nós vamos ter uma nova governança tributária. Quem vai gerir isso vai ser o comitê gestor. Um comitê gestor que eu reputo com assim um baita de um poder, sabe? Um baita de um poder, porque eles vão ter competência da arrecadação do imposto, da fiscalização do imposto, né? Do regulamento único do imposto, vai ser competência, das decisões administrativas, tipo Conselho de Contribuintes também, vão ser criado aí umas instâncias para estadual e federal, né? Então, esse comitê gestor, né, que parece que vai ser uma autarquia que vai ser criada, né, vai ter um poder muito forte. Os estados estão abrindo mão desse poder de arrecadação e fiscalização. Só a história que vai nos mostrar como vai ser as consequências disso. Me lembro bem, professor Oswaldo, na nossa época nós temos, ainda hoje temos, né, o ICMS e o CONFAS. A nível nacional é o gerente, digamos assim, o gerente do ICMS, né? Mas ali só tem representante dos estados, não tem representante dos municípios, tá? Não tem representante dos municípios. Então, o ICMS ele foi gerado, era administrado por esse órgão, né? Que é o CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Mas eu sei que o tempo é muito curto, mas tem um ponto aqui que eu não posso deixar de incluir. Fique à vontade, professor, fale. Tá? E que isso vai ter repercussão enorme na sociedade cearense. Não só na sociedade cearense, como nos estados, os estados mais necessitados. Existe um princípio na emenda constitucional que é o princípio do destino, cobrança no destino. Qual é a repercussão disso? A repercussão é que os estados que há muito tempo foram órfãos da União, que tem um dispositivo, no artigo 145, se eu não me engano, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que a função da União é diminuir a desigualdade entre os estados. Então, a União sempre foi omissa nesse tocante. E foi o que os estados fizeram. Os estados, então, começaram a conceder benefícios fiscais. Essa famosa guerra fiscal que eles chamam, né?
Mas era um instrumento, é um instrumento em que os estados conseguiram, por exemplo, o estado do Ceará, empresas como a Grandene, empresas como a Vulcabras, a Dili, que são empresas de calçada, empresas grandes, vieram para cá em busca desse benefício, né? Benefício fiscal. Bom, isso significa que a cobrança no destino, os benefícios fiscais irão se acabar, né? Aí eu escrevi um artigo o ano passado, eu peguei como exemplo o município de Brejo Santo. Lá no Brejo Santo tem uma empresa de calçada, a DIL. Ela emprega 6.000 pessoas, não só pessoas que são habitantes de Brejo Santo, mas em torno ali da redondeza de Brejo Santo, Barbalha, Juazeiro, Crato. Né? Então, diz a literatura econômica que cada empregado ele tem, ele ajuda mais 2 pessoas, né? Tem interferência em 2 pessoas, mulher, filho, né? Então, se você multiplicar 3 por 6.000, dá 18.000 pessoas. 18.000 pessoas, né? A repercussão da geração de emprego lá no município de Brejo Santo. O município de Brejo Santo ele tem uma população de em torno de 45.000 a 47.000 pessoas. Então, a repercussão vai ser muito grande desses municípios. Se essa empresa realmente decidir sair de lá, vai ter um prejuízo enorme para a sociedade cearense. E a gente vai esperar como é que vai se comportar essa situação. Tem um fundo que está sendo, foi aprovado, né? Aliás, 2 fundos, né? Um de compensação dos benefícios fiscais, que a partir de 2029 até 2032, eles vão compensar essa perda, né? Das empresas, né? Que tem o benefício fiscal. A partir de 2033 acaba. Aí tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Espera que com isso possa ser que amenize a situação dos estados. Então, assim, o senhor disse que a mudança é a cobrança no final, no destino. Quer dizer, a pessoa pega a mercadoria aqui, né, professor Brejo Santo, né? Como o senhor disse, mas o imposto vai ser cobrado lá no Rio de Janeiro. Vende para São Paulo. Esse imposto vai pertencer a São Paulo. Pronto. Mas vai ter que pagar. Vai ter que pagar lá. Né? Vai ter que pagar lá. Correto. E aí a mercadoria vai encarecer. A diferença aí, é que antes, no atual modelo agora, uma parte do imposto fica para o estado de origem e outra parte vai para o destino. O que a emenda constitucional, então, ela altera é que agora não fica mais nada nessa operação interestadual. O imposto não fica mais no estado de origem. Sim, tudo vai ser para São Paulo. E era essa parcela que ficava no estado de origem que o governo usava para dizer é teu incentivo, eu não vou cobrar. Perfeitamente. Aí na verdade, nós estamos adotando, como o professor Gil falou, o princípio do destino, que se é adotado já no Ocidente, na comunidade europeia. É um dos fundamentos da tributação, porque ele diz o seguinte: olha, o imposto deve ficar no local onde é despendido o recurso para consumir o produto. Ou seja, se a mercadoria sair daqui para o Rio de Janeiro, como você, Silvano, colocou, o dinheiro vai ser despendido no Rio para consumir o produto lá. Então, o imposto incidente deve ficar no Rio de Janeiro. É uma forma, inclusive, de você reduzir as desigualdades sociais. Aqui o professor Gilson falou, lá, que é um comando constitucional, porque o modelo hoje ele faz com que você transfira recursos dos estados potencialmente pobres para os estados mais desenvolvidos. Quando nós compramos mercadoria em São Paulo, por exemplo, uma parte do imposto que é pago naquela operação vai para o estado de São Paulo. Potencialmente está transferindo recursos. Mas o inverso também não acontece? Mas nós somos Estado consumidor, não somos Estado produtor. Os Estados consumidores, os Estados mais pobres, continuam dessa mesma situação, transferindo recursos para os Estados potencialmente mais ricos. Então, o Estado seria atingido mais na geração de emprego quando a empresa produz aqui e vende para fora. É uma questão, como o professor está colocando, como já tem os fundos constitucionais que foram criados, tem que ver só como eles vão ser calibrados, né,
é para não permitir que essas empresas que estão aqui vão para outros centros, né, produtivos que sejam mais vantajosos, né? Aqui a gente tem renda, aqui a gente tem uma mão de obra mais barata, mas nós estamos distantes dos centros, né, consumidores, São Paulo, Sudeste. Então, tem que calibrar isso aí, e é uma coisa que só vai se ver, né, quando se iniciar o processo de implantação efetiva do IBS com tributação no destino, para ver como é que vai ser calibrado isso, né? O tempo é que vai dizer mais ou menos a repercussão. Mas dá para a gente imaginar quais são os efeitos dessa reforma tributária para o cidadão, para o assalariado, para o consumidor da gente? A gente tem como imaginar que tipo de efeito seria? Seria benéfico? Se ficaria mais fácil comprar, mais barato? Tem um ponto positivo na reforma, que eu acho a questão da transparência. Em face de que hoje, no atual sistema, você não sabe quanto é que você paga de imposto. Você não sabe, porque o imposto, o ICMS, é um imposto cobrado por dentro. Então, ele não é transparente, porque você não sabe quanto você está pagando naquele imposto. Então, com essa alteração do imposto que vai ser cobrado por fora, então você sabe, você comprou uma mercadoria de R$1.000. Digamos que a alíquota total do IBS, né, CBS, seja de 30%. Né? Então, você aplica 30% sobre 1.000, então R$300, ali você sabe que você está arcando com aquele imposto. Né? Nós temos atual uma norma que estabelece que na nota fiscal deve colocar lá o valor do imposto a ser cobrado. Mas esses cálculos que eles fizeram, acho que foi o IPEA que fez, se eu não me engano, esses cálculos que eles fazem é somente questão de valor aproximado, mas não é o real. Agora, a questão da transparência, sim, com esse novo sistema agora, ele vai ser mais transparente. Você sabe realmente quanto você pagou. Né? Você for para a Europa, se for para os Estados Unidos, os Estados Unidos tem o sales tax e na Europa tem lá o IVA. Né? Então, quando você compra uma determinada mercadoria, que você vai ao caixa, por exemplo, a mercadoria foi $100, você vai ao caixa, aí você entrega a cédula de $100, aí o caixa diz, não, mas tem um imposto. Imposto? Aqui cobra imposto demais. Então, por fora, você sabe, 10%, por exemplo, você vai pagar $110, mas você sabe que você pagou $10. Mesma coisa nos Estados Unidos, sales tax. Para quem viajou, sabe essa diferença. Então, esse é um dos pontos que beneficia a população. Então, só para a gente deixar assim bem claro, a caneta custa R$10. Eu vou lá, compro a caneta por R$10, mas além dos R$10 agora eu vou pagar o imposto. Vai ficar claro para mim qual é o imposto. Ele não está mais ali embutido naquele preço da caneta. Ele vai aparecer nitidamente por fora, é isso? Perfeito. É ótimo. Tem um outro ponto que eu acho assim que nessa proposta de reforma tributária, do ponto de vista da filosofia do sistema, ele traz um benefício para a sociedade, a exemplo do que acontece no exterior, como o professor Gilson falou, quando a gente compra um produto na Europa, tributado pelo IVA nos Estados Unidos, tributado pelos tributos deles lá, e a gente recebe esse dinheiro de volta, né? E na nossa proposta hoje, no nosso modelo tributário que será implantado, nós temos algo similar para as populações de baixa renda, que é o que a lei chama de cashback. Isso, ninguém sabe direito ainda como é que vai funcionar, mas o desenho dele é muito interessante, sabe? Porque vai ser utilizado como instrumento para definir quem vai receber esse cashback, que é o valor do imposto embutido em cada aquisição, o CAD único, o cadastro único, que o governo federal tem esse cadastro,
e que vai ser Bolsa Família. gerenciado pela Receita Federal, né, e pelo Comitê Gestor. A Receita Federal gerencia a CBS, o Comitê Gestor gerencia o IBS. E as pessoas que estão inscritas no CadÚnico vão receber o percentual do IBS e da CBS que está embutido ou que é cobrado dos produtos que ele adquire, né? Porque a cobrança, assim, não vai ser separado, assim. Você vai ter, claro, ali, eu estou comprando uma mercadoria por 100, estou pagando 127. Aqueles 27 que eu estou pagando ali é de imposto. Aqueles 27, se eu sou do CadÚnico, dependendo do percentual que seja definido, eu tenho o direito de receber de volta. E o IBS vai ser devolvido pelo Comitê Gestor para as pessoas que estão no CadÚnico e a CBS devolvido pela Receita Federal também para essas pessoas. Então, você corrige uma injustiça tremenda no nosso atual modelo tributário e que ocorre em todos os sistemas tributários que privilegiam a tributação sobre o consumo, que é exatamente a regressividade nessa tributação. Se você ganha R$ 10.000 e você compra um pão, você vai pagar 20% de imposto sobre aquele pão. Se você ganha R$ 1.000 e compra aquele mesmo pão, vai pagar o mesmo imposto. Ou seja, é essa questão, a carga tributária sobre quem ganha menos, proporcionalmente, é enormemente pesada comparado para quem ganha mais, né? Se você ganha R$ 1.000 e tem uma faixa de tributação aí em torno de 30%, o seu poder de compra, o dinheiro que fica para você comprar é R$ 700. E agora, com esse sistema do cashback, ele vai ser devolvido. Você recompõe seu poder de compra, desde que você esteja no CadÚnico. É uma ideia, né? Um modelo que vai ser implantado ainda, ninguém sabe. Que pode evoluir, né, no futuro até, né? Se Criar ampliar limites, limites mais. maiores, né? O senhor, ano passado, nós fizemos aqui um podcast também sobre reforma tributária, professor Gilson, com o professor Oswaldo, e o senhor tinha nos colocado o conceito do cashback, eu tinha achado muito interessante. E aí, agora o senhor falando sobre isso, por que eu me lembrei? Porque agora fica mais nítido, né? Sim. Quanto é qual é o percentual que você pode receber em cima do valor. Quer dizer, vai ficar mais nítido, fica mais claro. A caneta, R$ 100. Pronto, R$ 100 da caneta, R$ 10 do imposto. Então, fica nítido para você que você pagou ali R$ 10 de imposto e que as pessoas que se enquadrarem vão ter dentro daquele percentual, de acordo com o enquadramento, um retorno. E fica mais claro. Acho que a transparência que o senhor falou, professor, realmente é um dos principais aspectos dessa nova reforma tributária. Mas, assim, a gente falou aqui de arrecadação de imposto, transferência para o destino, impostos estaduais e municipais que se unificam. Deu para perceber que a tendência da reforma é realmente trazer mais nitidez, mais clareza, beneficiar o cidadão, tentar corrigir a injustiça entre quem ganha pouco para quem ganha muito, embora com a timidez ainda, mas é verdade. Mas e os estados e os municípios? Como é que ficam no ponto arrecadatório? Existe um conselho de participação. O senhor disse que o conselho de participação é só dos estados. Né? Estados e municípios. E municípios também, né? Não, no CONFAS que era só os estados. Que é só dos estados, né? Esse conselho de estados e municípios, ele vai conseguir perceber a repercussão financeira para cada município? Para cada estado? Como é que vai ficar os municípios hoje? Porque, assim, ainda em muitos municípios do interior do estado, professor, a maioria da renda da população vem do poder público. É um fato. E os municípios vão sentir muito a reforma? Vai impactar positivamente, negativamente? Qual é a opinião dos senhores? Como eu expliquei antes, né, o comitê gestor é que vai gerir esse imposto, né? Uhum. A composição dele é paritária, 27 representantes dos estados e mais 27 representantes
dos municípios, né? Inicialmente, já começou com um conflito entre os representantes dos municípios, né? A federação, né, Oswaldo? A federação dos municípios estava... A FNP, né? Federação Nacional dos Prefeitos, e a CMN, Confederação Nacional dos Municípios. Então, CNM. então eu quero dizer com isso que antes de começar a funcionar o comitê gestor, o conflito já... Eles A brigaram. briga Já se começou deu na calçada. Eles fizeram um acordo, daí não cumpriram. aí já se deu início, né? Eu falo isso, professor, desculpa interromper, mas é porque a preocupação é com um município menorzinho, sabe? Aquele que tem o poder aquisitivo menor. A situação deles, né? A gente se preocupa muito com isso, porque reflete direto na população. Mas, por favor, lhe interrompi. No jurídico, né? A gente que faz parte aí da área, a gente só vai saber a repercussão de uma norma, né? Não é com a instituição da norma, com a publicação de diário oficial, né? Com a vigência, e aí a gente tem que verificar a questão da eficácia social. O que é que significa ser eficácia social? Se aquela lei, comumente a gente diz, pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou? Então, vai ser apenas no funcionamento do comitê gestor. A gente está falando aqui sempre de prazo, mas não vamos esquecer que essa reforma ela não termina só em 2033, não. Ela vai até 2077. Quando for em 2077, vocês me perguntam se a reforma tributária foi boa ou não foi. Né? Otimista. Eu ia dizer... Você vê que essa reforma tributária é interessante, vai até 2077. Né? Em alguns aspectos até 2096, né? Tem alguns detalhes. Maravilha, está aumentando aí. Iraton, vamos ajeitar na agenda da gente logo isso para 2096, que é para garantir que nós estamos aqui. Nós estamos aqui presentes, né? Mas, assim, é escalonado, né? É tudo escalonado. Então, é justo dizer que os ajustes serão feitos com o tempo, com a repercussão real da aplicação dos impostos e da reforma tributária. Como o professor Gilson está colocando, a gente não pode... Tem a lei, ela traça um arcabouço jurídico, dá uma estrutura, em princípio assegura que nenhum ente da federação vai ter prejuízo, estabelece uma arrecadação que eles chamam de referência, seria mais ou menos assim: os estados e os municípios, né, vão ter uma média de arrecadação dos últimos 5 anos. Vamos imaginar que o município que o professor Gilson tinha colocado de Alto Santo. Brejo Santo, né? Brejo Santo. Brejo Santo. E tu falou em Alto Santo, eu entendi Alto Santo e fiquei pensando, onde é que Alto Santo está com 45 mil habitantes já? Eu trabalhei por lá e eu conheço a região. Mas se eu falei Alto Santo, eu peço desculpa, mas é Brejo Santo o nome do município. Eu digo, não, mas achei esquisito. Mas, por exemplo, vai pegar a arrecadação dele dos últimos 5 anos, tira uma média. Aquilo ali vai ser a arrecadação de referência. Né? E se, em função da implantação do IBS, a arrecadação dele diminuir, a União complementa. Ou seja, você teria uma base de arrecadação para cobrir as suas despesas, do jeito que você tem na média dos últimos 5 anos. Né? Isso já daria mais ou menos uma garantia para o município. Eu particularmente, eu sou um otimista em relação a essa questão da reforma, sabe? Porque a base do IBS é enormemente alargada, está trazendo para dentro da tributação do IBS uma série de fatos econômicos que hoje não são tributados. Como, por exemplo, locação de imóveis, locação de bens móveis. Né? E eu acredito que isso vai dar uma solidez na arrecadação dentro dos pequenos municípios. Né? E também porque os municípios não vão ter muita interferência nessa arrecadação. Como o professor Gilson disse, o comitê gestor é quem vai arrecadar o dinheiro todo e vai repassar para cada município, para cada estado, de acordo com a origem daquela receita que veio. Então, talvez, ninguém sabe, sem querer fazer futurologia,
mas eu acredito que, tendo uma garantia mínima em termos de arrecadação, né, e com essa ampliação da base, talvez não seja o pior dos cenários para os municípios, né? Mas só o tempo dirá. É evidente que uma reforma é pensada para o bem-estar, tanto da população, quanto das empresas, quanto dos órgãos municipais. Deve ser assim, tem que ser pensado assim. A gente precisa de tempo realmente para entender a repercussão. Os ajustes, né, professor, que são feitos durante o tempo. É fundamental que se tenha os ajustes para poder corrigir as rotas, entender mais ou menos a repercussão, saber. Agora, me parece que é algo positivo, do ponto de vista tanto administrativo quanto populacional. É correto afirmar isso, professor Oswaldo? O senhor acha correto? Eu acredito que, como toda proposta, tem aspectos positivos, tem também aspectos negativos. Um dos aspectos que eu acho negativo, que é ruim, é que o professor Gilson tinha falado, e ele pode abordar isso com mais propriedade, no que se refere a benefícios fiscais, né? E os estados utilizam o ICMS hoje como instrumento de política tributária, e com o IBS isso não vai ser possível. Outro aspecto que eu acho negativo é a impossibilidade de estados e municípios legislarem sobre o IBS, que hoje o estado legisla sobre o ICMS, o município legisla sobre o ISS, de acordo com as suas peculiaridades. Isso não vai ser mais possível, né? A legislação vai ser uma só, uma legislação nacional, e o Brasil é um país de muitas divergências, né? De muita diversidade, é um país continental. Eu acredito que isso pode dificultar um pouco a implantação do IBS, o exercício do IBS, pode trazer algumas injustiças, mas eu ainda acredito na proposta de reforma tributária e acho que ela vai trazer um bem para a sociedade, pelo menos das faixa mais pobre da população. Com essa medida do cashback, eu acho que ele vai favorecer as populações de mais baixa renda, né, na medida em que ele vai aumentar o seu poder de compra, devolvendo a parte que é do imposto, né? Mas o professor Gilson podia fazer uma abordagem sobre essa questão de benefícios fiscais, na opinião dele, que ele tem um conhecimento mais aprofundado. Podemos ficar otimistas, professor Gilson? Olha, eu vejo assim a reforma tributária que tem vários aspectos que são positivos, né? E tem aspectos de muita preocupação, muita preocupação. Aqui, eu sei que nós já estamos quase no final, né? E teria que fazer um outro podcast com 2 pontos aqui que a gente poderia explorar de uma forma com mais tempo. Eu acharia maravilhoso, se fosse possível. A questão do split payment, né? E a não cumulatividade do imposto. Só fazendo assim, bem rápido, né? A não cumulatividade o contribuinte ganha. Vai depender muito dos setores. Tem setores que têm trabalha com insumos e tem um potencial maior de compra desses insumos, né? Então ele vai ter direito a esse crédito desse imposto que foi pago lá na operação anterior, né? Agora, já tem setores que trabalham com serviços, né? Serviço, por exemplo. Serviço. Por exemplo, uma empresa de consultoria. Qual é o insumo? Né? Conhecimento. Isso é conhecimento, mas vai ter uma alíquota de 30%. Né? Tem alguns setores aí que estão sendo beneficiados, né? Mas o geral não, né? E a gente só vai saber da repercussão disso quando realmente o sistema estiver funcionando de forma redonda, né? Mas o split payment, esse é um dos motivos de grande preocupação para os contribuintes. O professor Oswaldo pode até falar sobre esse sistema. Na época da reforma tributária, me lembro bem, professor Oswaldo, falava da não cumulatividade. Não cumulatividade, e o ICMS agora vai ser o IVA do europeu. O IVA europeu. Então, quando a gente viu na prática que foi um imposto extremamente complexo, né?
E agora também estão prometendo, estão com a mesma narrativa, que vai ser a não cumulatividade plena, agora tem o split payment que vai diminuir a sonegação fiscal, só que o split payment na Europa, ele não teve muito sucesso, teve muitos países que desistiram, tipo a Romênia, por exemplo, a Itália, e os países que implementaram o split payment são somente para determinados produtos que têm assim, um índice de sonegação muito grande, como, por exemplo, combustíveis, né? Então, eles só utilizam o split payment para aquela situação, né? Para esses produtos. Que, na realidade, o split payment, o professor Oswaldo, não sei se concorda comigo, que é uma forma do Estado, o Estado arrecadador, né, já cobrar antecipadamente o imposto, que foi tá gravado ali naquela nota fiscal, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei, de R$1.000, uma alíquota de 30%, né? Então, R$300 é de imposto. Então, aquele valor ali não vai mais para a conta gráfica do contribuinte, não. Vai ficar lá no comitê gestor, né, que vai fiscalizar. Só que no Brasil eles estão querendo implementar para todos os produtos, que é complexo, não é fácil de administrar isso. Na Europa são apenas para poucos produtos, que eu falei. Então, eu vejo isso um dos grandes, digamos assim, motivos de preocupação na reforma tributária. Esse é um problema. É um problema. Eu percebo agora que aquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar é uma realidade. Precisa-se de vários episódios, professor, para a gente ir ali dissecando cada tema especificamente e conseguir chegar a uma explicação mais detalhada, né, de cada espaço. Infelizmente, nosso tempo foi embora, a gente não dispõe de muito tempo mais para conversar, mas se os senhores toparem, as portas estão abertas aqui para a gente fazer um trabalho detalhe por detalhe, conversar sobre detalhe, para tentar dissecar melhor, né, essa reforma tributária. Professor Gilson Aragão, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. As portas do Ponto Legal estão abertas para o senhor. Eu é que agradeço aí o convite, é um prazer enorme estar aqui no debate sobre a reforma tributária, ao lado do professor Oswaldo, que eu reputo como um dos maiores conhecedores aqui de normas tributárias, que principalmente relacionada a ICMS, ISS, que é hoje ele faz parte do seu trabalho hoje, né? Então eu agradeço e se quiserem mais alguns outros pontos da reforma que a gente discuta, eu estou à disposição de vocês. Graças a Deus, muito obrigado. Professor Oswaldo Rebouças, como é que a gente agradece ele, né? Como é que a gente fala? Nosso mestre, né? Mestre. Eu estou adorando os podcasts com ele, porque eu já estou me preparando para quando eu for fazer a matéria de tributário com ele, né? Já vou aprendendo um pouquinho para ver se dá pelo menos para começar a caminhar. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu espero que nós realmente tenhamos outras oportunidades de conversar detalhadamente sobre cada um dos passos. E o senhor sabe, as portas do Ponto Legal estão abertas para o senhor a qualquer momento. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Silvano, eu agradeço ao Ponto Final, Ponto Legal, né, na sua pessoa, e também dizer da minha satisfação de estar aqui com o professor Gilson, um profundo conhecedor dessa matéria, e como ele bem colocou, a gente teria que, para trazer mais clareza sobre essa questão da reforma, ir fazendo vários encontros, porque a gente teria que ver os regimes especiais, regimes específicos, as tributações, as reduções. Então, isso aqui foi só uma visão geral que a gente está trazendo, né? E eu também me coloco à disposição, se for o caso, para mais adiante a gente passar a discutir essa questão da reforma com mais detalhe, com mais ênfase em determinados aspectos, e que o professor Gil está se colocando à disposição. Isso é muito bom, enriquece muito, né?
no debate e o podcast também, pelo grande conhecimento que ele tem dessa matéria e pela vivência que ele tem também. Então, obrigado a você, obrigado ao Ponto Legal, obrigado aos dois também, ao professor Gilson, pela sua colaboração, porque torna mais fácil para a gente discutir essa matéria com uma pessoa como ele. Só isso. Obrigado. E eu acho que a gente tem que vir por aí com esse debate, sim. Tem que vir com um projeto novo para conhecer os pedacinhos da reforma tributária e esclarecer exatamente para todos o impacto que ela causa na população. Muito obrigado aos senhores. Você assistiu mais um episódio do Ponto Legal, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL. Nós esperamos você aqui na próxima semana. Até lá.